maiores, Deus ainda há de fazer. Glória a Deus. Agora você entra para os anais da história da Igreja Batista. Amém? Amém. Por falar de igreja, abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 2. Sim. Irmãos, é importante observar que Jesus criou a igreja. Alguns dizem que foi em Atos capítulo 2, quando ele derramou o Espírito Santo. Outros dizem que foi quando ele conversou com Pedro e disse: Pedro, eu te dou a chave do céu. E a igreja terá autoridade para fechar e para abrir. Porque tudo que for fechado na terra, ou concordado na terra, será também concordado no céu. Glória a Deus. Isso aí é uma autoridade que Jesus deu para a igreja. E nós louvamos a Deus, irmãos, que Jesus criou a igreja, pastor Paulo, mas ele não deixou uma regra de como dirigir um culto. Ele não deixou uma lista do cerimonialismo, de como seria feito. Agora o Pedro é que vai fazer isso, e o João é que vai orar, e o Tomé vai dar a bênção apostólica. É? Ele apenas criou a igreja. E a igreja não poderia viver só do poder de Deus. Ela precisava de uma organização. Ela precisava de ordem. E a gente vê que no decorrer do tempo, os apóstolos, principalmente Pedro e Paulo, foram colocando ordem na casa. Foram colocando ordem. A igreja de Corinto, por exemplo, no dia da ceia, era uma desordem só. Era muito desorganizado. E aí o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, começou a colocar ordem, a organizar a coisa. Aí começou a dizer que as coisas deveriam ser feitas com decência e ordem, porque Deus é um Deus ordeiro, Ele não é bagunceiro, e nós devemos seguir essa ideia aí, esse parâmetro de sermos crentes ordeiros. Glória a Deus. Aleluia. Quando fizer alguma coisa para Deus, faça com decência e ordem. O crente precisa ser organizado. O nosso culto hoje precisa ser organizado. Por isso você chega lá na Igreja Assembleia de Deus, o culto acontece de uma forma diferente da nossa aqui. Isso não é pecado. Vamos cantar 3 hinos da harpa. Aí todo mundo vem e canta 3 hinos. Aí, etc. No dia na hora da oferta não tem aquela unção. Às vezes a unção acontece no final do culto, muitas vezes não acontece. E por aí vai. Isso não é pecado. Porque Jesus Cristo não deixou uma regra de como deveria ser feito. Mas a igreja precisa ser organizada, precisa ser ordeira. E nós vamos aqui, irmãos, porque de alguns anos para cá, algumas igrejas têm adotado algo de suma importância no meu ponto de vista. A declaração de fé. Você já leu a declaração de fé da sua igreja? Quando você chega para ser membro de uma igreja, você precisa procurar esse painel e ler. Você concorda com o que está escrito ali? O que está escrito ali está de acordo com os ensinos bíblicos? Porque quando você se torna membro da igreja Batista Tenda dos Milagres, você está concordando com a declaração de fé. Conhecendo você ou não. Se você não conhece, passe a conhecer. É a declaração da igreja. Em que você acredita? Está escrito ali, ordenadamente. Eu vi de uma igreja, irmãos, que os membros eram aconselhados a conhecerem aquela declaração de fé quase que de cor. E saber o significado, saber explicar para as pessoas que interrogassem sobre o assunto. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 2. Já pedi para fazer isso, né? Capítulo 2, versículo 42. Nós vamos descobrir, irmãos, como viviam os novos convertidos. Como era o
funcionamento da igreja no primeiro século, depois de Cristo? Hã? Será que a tua igreja se parece com a igreja do primeiro século? Vamos descobrir aqui algumas coisas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam, ou melhor, todos os que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aleluia. Aleluia. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, ou seja, caído na graça. Enquanto isso, acrescentava o Senhor cada dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Uau. A sua igreja se parece com a igreja do primeiro século? Amém. Está parecendo, né? Olha que coisa bonita. No primeiro versículo, nós já encontramos 5 características da igreja primitiva. 5 características. E perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Irmão, a igreja precisa de doutrina. A igreja, o crente, o ser humano precisa de doutrina. Precisa de doutrina. E o que é doutrina? O pastor falou alguma coisa aqui sobre usos e costumes. Irmão, doutrina não é isso. Doutrina é o ensino bíblico. Existem algumas doutrinas bíblicas que são imutáveis. Você pode trocar de roupa, você pode deixar de usar o chapéu, você pode adaptar um bigode, você pode usar o paletó aberto atrás. Mas existem doutrinas bíblicas que não podem mudar em qualquer que seja a igreja. Por exemplo, a mentira. Com relação à mentira, irmãos, é uma doutrina bíblica. Qualquer igreja cristã, evangélica que você for, essa doutrina, ela vai te seguir. Nós não podemos adotar a mentira. Inclusive, no Salmo 101, que foi feito na abertura, a Bíblia diz que os mentirosos não ficarão na igreja. E quem usa de fraude vai ficar para fora também. Glória a Deus. Aleluia. Então são doutrinas, irmãos, que a gente deve aproveitar e devemos praticar. A Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Não era uma coisa de vez em quando, irmão, mas era perseverante. Quando a Bíblia diz perseverança, está falando de uma insistência, de algo constante. Não é algo só agora porque o pastor está na minha frente. Não é só agora porque o fulano vai falar de mim. Não. É algo constante, mesmo estando sozinho. É perseverança. Às vezes o pecado vem, como diz a canção, quer nos arrastar, quer nos levar, e tem aquele desejo, o sangue de Jesus tem poder. Luta contra isso, irmão. É? Alguém nos aborrece e vê uma palavra na ponta da língua para falar. Eu não vou falar, mas jogo pedra. Sangue de Jesus, irmão. Clame o sangue do Senhor. Seja forte. Resista ao pecado. Esse desejo maligno no coração, ora contra isso, irmão. Expulsa isso em nome de Jesus. O Senhor vai te dar força para vencer. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vai te dar força para vencer. Mas nós só teremos conhecimento do pecado se formos doutrinados.
Mas sendo doutrinado somente, irmão, não resolve. Eu preciso ser doutrinado e estar disposto a perseverar na doutrina. Hoje na escola dominical, irmão, se você não está vindo na escola, sinto muito. Sinto muito, irmão, você está perdendo. É algo que você jamais irá alcançar.